Oi, gente, bom dia. Nós somos aqui o grupo 4, eu, Laura, Gustavo e Lorena, e nós vamos apresentar um trabalho sobre encefalopatia hepática, tá? Mas, principalmente, o que é a encefalopatia hepática? A encefalopatia hepática é uma doença decorrente, é uma síndrome decorrente. Ela não é uma doença que começa por si mesma, mas basicamente é uma complicação de outras doenças que envolvem o fígado, principalmente. Por exemplo, é um quadro que pode surgir tanto de uma questão de uma decorrência de uma cirrose hepática profunda, que é uma encefalopatia hepática de origem crônica, ou de uma hepatite aguda, por exemplo, uma hepatite viral. Uma pessoa com uma hepatite A que tiver outros problemas no fígado e não tiver tratado, pode desenvolver uma encefalopatia hepática, ou seja, um problema neuropsiquiátrico decorrente de excesso de amônia no sangue. E, bom, basicamente é isso. Agora a gente vai abordar um pouquinho mais sobre encefalopatia hepática e explicar um pouco mais essa decorrência. Nós pegamos para ilustrar o trabalho um caso clínico de um paciente, BS, de 62 anos, que chega numa emergência com queixas de confusão mental, descoordenação motora e esquecimento, que são sinais bem claros de possibilidade, pelo menos, de encefalopatia hepática, porque é uma doença muito difícil de ser identificada por não ter um exame físico, claro, uma palpação que tu consiga sentir o fígado necessariamente diferente ou algo diferente no cérebro. É necessário outros exames que consigam chegar na descrição do quadro de encefalopatia hepática. Mas, nesse sentido, é necessário estudar o passado do paciente. E, por exemplo, nesse caso, o paciente BS tinha um quadro de etilismo e uma dieta que era hipercalórica e hiperproteica, os quais são situações que promovem, que fazem com que a encefalopatia hepática seja mais provável. Depois a gente vai explicar o porquê. Bom, nos exames que a gente pediu, foram apresentadas aminotransferases, que são enzimas hepáticas, extremamente elevadas, 450, bilirrubinas não conjugadas aumentadas, ou seja, uma amostra de que o fígado não estava funcionando, não estava conseguindo conjugar as bilirrubinas. Albumina sérica reduzida, porque as proteínas são espalhadas para uma amostra de edema. E a gama-GT aumentada, o que demonstra que o paciente tinha um aumento do etilismo, porque a gama-GT é uma enzima muito sensível ao sistema microsomal hepático. Então, digamos assim, quando ele está funcionando, a gama-GT aumenta. Basicamente isso, é interessante focar nisso. Gama-GT aumentada, consumo de álcool relaciona-se com a encefalopatia hepática. Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia da encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática, ela se desenvolve a partir de doenças pré-existentes, já pré-estabelecidas, né, como, por exemplo, a insuficiência hepática aguda, né, a cirrose hepática e o shunt portosistêmico. Não sei se é assim que se pronuncia. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. No caso, a insuficiência hepática é como se fosse uma espécie de incapacidade do fígado de depurar toxinas, né? Então, nessa situação, o fígado não consegue converter uma substância química em outra menos tóxica ou não tóxica ao organismo, né? Na cirrose hepática, a gente tem principalmente ali o abuso de álcool, né, que gera um estresse oxidativo do órgão, né, do fígado, no caso. E no shunt portosistêmico, a gente tem uma conexão anormal entre a circulação portal e sistêmica, que vai desviar o fluxo sanguíneo do fígado em variados graus, certo? Todas essas condições, elas são conhecidas por tornar o fígado insuficiente, que é aquilo que eu falei para vocês. Ele se torna incapaz de depurar toxinas nitrogenadas, principalmente, né? E entre essas substâncias, entre essas toxinas, substâncias químicas tóxicas, né, nós temos a amônia. Como o fígado não dá conta de depurar essa substância, então ocorre um acúmulo de amônia no corpo, que é extremamente prejudicial assim, para o organismo, porque a amônia é extremamente tóxica. Bom, em se tratando de sintomatologia, embora
né, receba essa denominação, sintomatologia, mas o termo não se refere só a sintomas, mas também a sinais, né? Basicamente, a diferença entre sintoma e sinal é que o sintoma ele é mais subjetivo, né? Ele é passível de interpretação, né? Então, o paciente sente, interpreta aquilo que ele está sentindo e comunica para o médico, né? O médico tem acesso indireto a esses sintomas através do relato do paciente. Os sinais, né? O médico ele tem acesso mais direto aos sinais, né? Porque os sinais são físicos, são orgânicos, né? Então, basta o médico examinar o paciente para ele ter acesso a esses sinais. Os sintomas não, né? Aí é mais um pouquinho diferente, porque no caso dos sintomas, eu sinto, né? São questões mais emocionais, assim, né? Que eu sinto é algo mais subjetivo. Eu sinto e o médico ele precisa ter acesso a esses sintomas, mas ele só tem acesso de forma indireta, através do meu relato, né? Eu interpreto e comunico aquilo que eu estou sentindo, que nem sempre pode ser o que de fato eu estou sentindo. Eu posso me confundir, né? E o médico pode fazer uma avaliação equivocada daquilo que eu estou sentindo, porque, na verdade, aquilo que eu comunico não corresponde ao que de fato eu sinto, né? Mas vamos à encefalopatia hepática. No estágio inicial, eu tenho vários sintomas brandos, né, que geram uma alteração nos resultados de testes neuropsicológicos, que buscam avaliar principalmente as funções cognitivas, né, atenção, memória, né, entre outros fatores, como velocidade psicomotora, habilidade visual espacial, né, as medidas funcionais eletrofisiológicas cerebrais, que é a atividade elétrica do cérebro, né, realizada pelo cérebro, enfim. Então, no estágio inicial, eu vou ter alguns sintomas que se manifestam e que alteram os resultados desses testes. Seria o primeiro sinal, assim, de encefalopatia hepática, né? No estágio avançado, eu já tenho os sintomas: desorientação no tempo, no espaço, né? Excitação, né? Agitação psicomotora, ansiedade, ou outro extremo, né? Sonolência, letargia e até mesmo coma, que é um dos principais sintomas dessa doença. Né? No estágio mais avançado da doença, eu já vou ter os sinais se manifestando, né? Hipertonia, que é o tensionamento da musculatura, hiperreflexia, né? Que é a disfunção do sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio, né? Sinal de Babinski positivo, que seriam os atos reflexos, né? Quando, por exemplo, tu tocas numa superfície quente, puxa a mão rapidamente, né? Sem pensar antes de agir, né? Isso seria um exemplo de sinal de Babinski positivo. Tem também a hipocinesia, né? Que é a deficiência nas funções ou nas atividades motoras, né? Que mais? Monotonia, lentidão da fala, tremores, que se assemelham muito aos tremores parkinsonianos. Além dos tremores, né, semelhantes aos parkinsonianos, a gente também tem a discinesia, que é uma deficiência nas funções ou atividades motoras, né? Nesse caso, a gente tem a redução dos movimentos voluntários. E por último, assim, por fim, a gente tem o flapping ou asterix, que corresponde à perda do tônus muscular, o qual se expressa na forma de um movimento similar a um tremor, né? Está sendo mostrado aí pela imagem, né? Na imagem. Esse flapping ou asterix, ele pode se fazer presente em outras condições, né? Então, ele por si só, ele não se torna uma característica conclusiva da encefalopatia hepática, embora ele seja um importante indicador do diagnóstico. Então, a encefalopatia hepática, ela pode ser dividida em diferentes classificações. E a primeira é a divisão entre a encefalopatia hepática crônica e aguda. Enquanto o quadro crônico ele ocorre principalmente em indivíduos que têm cirrose alcoólica, o agudo ele normalmente se apresenta depois do paciente ter uma necrose massiva do fígado, que pode ser causada por hepatite viral,
depois de neoplasias hepáticas, depois de ter alguns problemas vasculares ou de exposição a hepatotoxinas. E as manifestações clínicas dessas duas divisões, elas são diferentes. Enquanto na encefalopatia hepática crônica é observado mudança de personalidade, diminuição da capacidade intelectual, tremor e astrócitos de Alzheimer tipo 2, na encefalopatia hepática aguda, que também pode ser chamada de fulminante, ocorrem delírios, crises epiléticas e coma. Além disso, a encefalopatia hepática ela também pode ser classificada pela gravidade dela, que então eles colocam uma variação de 0 a 4. Enquanto no 0 o paciente não tem nenhum sintoma, na 4 ele está em coma. Além disso, ele pode ser dividido pela recorrência. Pode ser episódica, recorrente ou persistente. Sobre os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da encefalopatia hepática, é primeiro importante observar que ela é um pouco resistente a explicações simples, em parte porque o dano severo ao fígado vai levar à modificação dos níveis séricos de muitas substâncias. Contudo, existem dois aspectos principais que podem ser destacados no processo patofisiológico. O primeiro é a neurotoxicidade da amônia, e o segundo é a ocorrência de processos inflamatórios. Para entender os processos de neurotoxicidade da amônia, é primeiro interessante entender como ela consegue chegar até o encéfalo, ainda mais com a existência da barreira hematocefálica que bloqueia a maioria das substâncias. A amônia, quando está na sua forma não protonada, ela é altamente apolar e fica muito bem dispersa pelo plasma sanguíneo e consegue atravessar as membranas com facilidade. A amônia, quando está na forma protonada, ou seja, na forma da amônio, consegue utilizar canais iônicos específicos, especialmente os canais iônicos de potássio, uma vez que eles são molecularmente muito parecidos, e canais próprios para amônia, além de aquaporinas específicas. Ou seja, ela tem uma facilidade considerável em penetrar através da barreira hematoencefálica. Quando ela chega lá, ela principalmente é captada pelos astrócitos. O motivo que pode ser apontado é que os astrócitos possuem uma enzima chamada glutaminase sintase, que normalmente seria utilizado no processo de reciclagem do neurotransmissor glutamato, que seria reenviado na forma de glutamina para os neurônios pré-sinápticos. Contudo, ele também serve para depuração da amônia, que esteja na região do encéfalo, do sistema nervoso de maneira geral. Pela existência dessa enzima, os astrócitos conseguem tomar toda essa amônia, convertê-la em glutamina e evitar que ocorram outros processos de neurotoxicidade. Contudo, o aumento dos níveis de glutamina cria anomalias osmóticas que aumentam o volume do astrócito, contribuindo para o edema citotóxico, que é uma das principais características observáveis dentro da encefalopatia hepática. Contudo, outros aspectos neurotóxicos também podem ser observados. A amônia altera sinalizações por cálcio e também é capaz de depletar as reservas de alfa-cetoglutarato, que vai ser convertido em glutamato para ser convertido em glutamina, ou seja, para aumentar o processo de depuração. Como o alfa-cetoglutarato é um componente importante do ciclo do ácido cítrico, ele impede que o acetil-CoA seja convertido em seus produtos adequados, o que causa um acúmulo de piruvato que vai ser convertido a lactato, que pode causar mudanças no pH dentro da célula. Também pela competição com os canais de potássio, há um aumento de potássio extracelular, o que funciona como ativador da microglia, ou seja, um iniciador de processos inflamatórios. O excesso da amônia também causa radicais livres, o que é também associado a processos inflamatórios e outros danos celulares. E, de maneira geral, como disse, leva à inflamação, que é o segundo aspecto do mecanismo da encefalopatia hepática. Sobre os aspectos inflamatórios, é interessante observar que, inicialmente, eles não eram colocados como o grande fator etiológico. Isso tem sido uma coisa mais recente, mas que tem revelado muitos aspectos interessantes, tanto em termos de tratamento quanto em termos de funcionamento. Nesse sentido, é interessante observar que essas citocinas realmente implicaram no aumento do tamanho dos astrócitos, ou seja, os astrócitos começaram a absorver mais água quando estavam sendo tratados com citocinas. E que, sendo a microglia o principal componente do sistema imunológico dentro do encéfalo, é justamente a ativação dela que medeia todas essas respostas. Nesse sentido, é interessante observar que a microglia vai ser ativada por glutamato, por outras citocinas, que podem ser liberadas pelo fígado em processo de necrose ou de infecção.
por LPS, ou seja, endotoxinas específicas, que podem ser, por exemplo, liberadas dentro de um processo inflamatório crônico, ou ainda mais interessante, por uma situação de desbiose dentro da microbiota, ou seja, se a sua microbiota não estiver em dia, você pode estar dentro de um processo inflamatório crônico que vai acelerar o desenvolvimento da encefalopatia hepática. Pelo potássio extracelular, que é uma consequência da amônia, e pela amônia, simplesmente. É interessante observar que a inflamação vai aumentar a permeabilidade da barreira hematocefálica, promovendo o processo de edema, e também vai gerar radicais livres que vão criar danos celulares e, é claro, vão propagar a inflamação. Aqui, essa tem uma figura que sintetiza todas essas informações. Ou seja, como o aumento da amônia vai causar uma diminuição no fluxo de potássio para dentro, como o aumento da amônia vai criar uma depressão das reservas de glutamato e de alfa-cetoglutarato, e como o aumento da amônia vai ativar o sistema imunológico e iniciar uma série de reações inflamatórias. No nosso organismo existem duas principais fontes de amônia, sendo a primeira delas pela dieta, na forma de proteínas, porque a gente ingere proteínas e elas entram no nosso organismo e participam da formação de outras proteínas ou ácidos nucleicos. Mas quando os aminoácidos ou complexos proteicos perdem a sua função ou precisam de renovação, essa amônia ela é retirada do esqueleto carbonado por uma rota no fígado, então ela é excretada na forma de ureia. Outra fonte importante de amônio é a microbiota intestinal, que vai produzir compostos nitrificados durante os processos fisiológicos. O ciclo da ureia, ele é o responsável por transformar essa amônia em ureia, que vai ser então excretada do corpo. E ele acontece com uma sequência de reações que vão ocorrer no fígado, mais especificamente nas células do fígado, que são os hepatócitos, e vai transformar essa amônia em ureia, e na maioria das vezes ela vai ser excretada pela urina. Esse ciclo ele pode ser dividido em 5 etapas, sendo que 2 ocorrem na mitocôndria e 3 no citosol. Então, se ele está funcionando de forma correta, ele ajuda a evitar que a amônia se acumule no corpo. Mas quando o fígado está com algum problema, a depuração da amônia vai ser realizada de forma precária, e resultando então na hiperamonemia. Os problemas que levam a esse quadro, eles são chamados de fatores precipitantes e eles podem ser subdivididos em 4 grupos. Os primeiros são aqueles que elevam a concentração de amônia no organismo diretamente, como o consumo excessivo de proteína, constipação intestinal, entre outros. Os segundos são aqueles que causam o desequilíbrio eletrolítico, como hipóxia, desidratação, os outros são drogas, como sedativos e diuréticos, e os últimos são aqueles que não se encaixam em nenhuma das outras categorias, como infecção, shunt portosistêmico, entre outros. Então, quando ocorre essa hiperamonemia, existe um aumento de amônia no sangue e ela fica muito alta. Isso é um marcador da encefalopatia hepática, porque geralmente os pacientes que têm encefalopatia hepática, eles vão estar com esse nível de amônia muito alto no sangue. Então, como o fígado é o centro de conversão do excesso de amônia em ureia, os danos nos hepatócitos resultam na circulação aumentada da amônia. Além disso, quando tu degrada a glutamina, tu forma o amônio. Então, ocorre um aumento de íons amônio, além de um aumento de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, que provocam um estresse oxidativo nas células e podem causar graves danos mitocondriais, porque eles geram um desequilíbrio elétrico nas proteínas, nos açúcares, nos ácidos nucleicos, que são compostos da célula, lesando, então, o funcionamento do tecido. Além disso, esse excesso de amônia ele estimula a formação de precursores de neurotransmissores atípicos, que se ligam aos receptores em lugar dos neurotransmissores típicos, o que vai gerar uma inibição da atividade sináptica cerebral. Dentre esses neurotransmissores atípicos, a gente pode citar o óxido nítrico, que ele não é secretado em vesículas, não é metabolizado em astrócitos, em neurônios pré-sinápticos ou na fenda sináptica. Ele não depende de íons cálcio para ser liberado e ele provoca a não liberação dos neurotransmissores típicos, porque ele abre os canais de cloreto e de potássio na fenda pré-sináptica, resultando numa hiperpolarização e no fechamento dos canais de sódio. Além disso, essa hiperamonemia ela também pode alterar o metabolismo energético das células e dos neurotransmissores GABA e glutamato.
Quando, em condições normais, sem esse quadro de hiperamonemia, o alfa-cetoglutarato ele participa do ciclo do ácido cítrico, porque ele é um substrato energético, mas na situação quando o amônio está muito alto, a amônia está muito alta, o alfa-cetoglutarato é usado como transportador de amônia para fora do sistema nervoso central, resultando na ausência dele no ciclo do ácido cítrico, levando o cérebro a um estado de depleção energética. Assim, como ocorre esse aumento do alfa-cetoglutarato no sangue, então existe um favorecimento da transaminação de alfa-cetoglutarato em excesso em glutamato, que é um neuroestimulante. Então, esse glutamato logo é convertido no sistema nervoso central em ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, pela enzima glutamato descarboxilase. Esse GABA, então, ele vai atuar nos corpos celulares dos neurônios, causando letargia, redução da frenia e, em casos extremos, até o coma. Então, a gente percebe como essa hiperamonemia, ela faz mal para o corpo e principalmente para o sistema nervoso central, que é o que vai ser atingido, então, pela encefalopatia hepática. Bom, gente, e aqui nós trabalharemos também o que seria de ideal de tratamento em relação à encefalopatia hepática. Antes de falar dos remédios que estão aqui, que a gente pode usar para combater os sintomas e a encefalopatia em si, é interessante falar que, naquele caso clínico que a gente começou com o BS, o senhor de 62 anos, é necessário pedir não. Ele não pode mais consumir bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas causam, além de um estresse oxidativo no fígado, causam lesão hepática e a pessoa já não tem mais fígado para consumir bebida alcoólica. É necessário também que ele reduza a ingestão de proteínas, porque uma dieta hiperproteica e hipercalórica não é saudável para uma pessoa que está com cefalopatia hepática. Ela tem que reduzir os níveis de amônia. E para reduzir o nível de amônia, ela tem que consumir uma dieta rica em fibras e em carboidratos complexos, que demoram mais tempo para serem digeridos e não aumentam os níveis de amônia no sangue. Bom, gente, agora é necessário a gente falar um pouquinho sobre o tratamento da encefalopatia hepática. O tratamento medicamentoso começa com lactulose. É um laxante, basicamente, cuja principal ação, no primeiro momento, é ser convertida pela microbiota intestinal em ácido lático e em ácido acético, o que vai mudar o pH do intestino, por incrível que pareça, e vai favorecer o equilíbrio do amônio em prol da amônia. Ou seja, a amônia, a forma desprotonada, vai ser transformada em amônio, o que não consegue se difundir da barreira intestinal, ou seja, não consegue entrar no sangue. Então, a lactulose ajuda a diminuir o nível de amônia no sangue. Além disso, a lactulose faz com que o quilo, que é basicamente o bolo alimentar, quando está no intestino, passe menos tempo no intestino. Ou seja, há uma menor chance de ser absorvido a amônia, diga assim, o nitrogênio em forma de amônia, que está no quilo. Além disso, nós temos também o uso de antibióticos. Os antibióticos que nós usamos podem servir para que a gente ataque as bactérias que produzem amônia no intestino. E basicamente o que acontece? Esses antibióticos destroem a parte da microbiota intestinal que produz amônia e isso diminui os níveis de amônia no intestino. Além da lactulose e dos antibióticos, nós temos o uso de flumazenil, que é um fármaco que age como semelhante a um benzodiazepínico, e ele tem ação antagonista nos receptores de GABA, ou seja, ele dificulta, pelo menos, que o GABA se ligue aos receptores nos corpos celulares. E o que acontece? Por que isso é importante? Como o GABA causa grande parte dos sintomas como a letargia, a discinesia, e Asterix, entre outras complicações da encefalopatia hepática, o flumazenil impede que o GABA atue. E como ele impede que o GABA atue, ele diminui alguns dos sintomas que a gente vê na encefalopatia hepática. Então a pessoa consegue retornar a uma situação um pouco mais normal, de controle do corpo, com mais agilidade e com mais precisão. Porém, vale a pena ressaltar que o flumazenil não trata as causas da encefalopatia hepática, ou seja, ele não diminui o nível de amônia no sangue, ele não diminui a hiperamonemia e ele não diminui a quantidade de GABA nas fendas sinápticas. Porém, ele trata os sintomas, ou seja, ele resolve o problema, resolve a falta de coordenação motora, a letargia, entre outros problemas que estão decorrentes da encefalopatia hepática.